Como se formou o povo brasileiro? O antropólogo e sociólogo brasileiro Darcy Ribeiro escreveu uma grande obra falando sobre isso. O livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, é uma das grandes obras já escritas dentro das ciências humanas no Brasil ou também no mundo, né? Ela é uma obra que retrata e tenta responder um questionamento que é um questionamento muito complexo, que é uma questão de etnia, né? De definição de um povo. Geralmente, quando a gente fala assim, um povo, né, uma nação, a gente pensa em um território, e não, né, a gente pensa em um estado, e não. O povo, ele não é caracterizado, uma nação, ela não é caracterizada, né, literalmente apenas por um espaço físico delimitado. A gente encontra na história do mundo e ainda atualmente alguns povos que não têm uma nação, não têm uma pátria, né? Não têm um espaço delimitado, e são povos que vivem em vários lugares do mundo. Então, a definição de um povo é bem complexa, porque um povo ele se dá a partir de características culturais e étnicas. O Darcy Ribeiro ele parte desse ponto, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o povo brasileiro é um povo que tem características étnicas e culturais parecidas. E isso é muito complicado, porque a gente pensa o Brasil e a gente sempre pensa o Brasil de uma forma uniforme. E não, o Brasil ele não é uniforme, ele é extremamente complexo, variado e múltiplo, né? E isso é um ponto extremamente complicado quando a gente vai tentar definir e entender como é que esse povo se forma. O primeiro passo que a gente tem que entender é que quando a gente fala de Brasil, e principalmente a gente está falando do povo brasileiro, a gente está falando de um processo, não dos povos, apenas com os povos originários que estavam aqui antes dos europeus, não apenas com a chegada dos europeus, mas também junto com as relações dos povos escravizados africanos. Então a gente tem que entender que quando a gente fala do povo brasileiro, na visão de Darcy Ribeiro, a gente tem que entender essas três matrizes. O Brasil é um país miscigenado, então o Brasil é miscigenação. Isso é um ponto essencial para a gente entender. Não existe o Brasil sem ser miscigenado, não existe o Brasil antes desse processo das relações dessas três grandes matrizes. E que a gente pensa, mas são só são três matrizes que se relacionam e está tudo bem. Só que a gente esquece, né? E isso é um problema que o Darcy trabalha muito bem dentro disso, é que essas três matrizes, elas dentro de si próprias, elas têm uma imensidão cultural e étnica. Primeiro, os povos indígenas, porque quando a gente fala povos originários, povos indígenas, a gente não está falando de uma tribo que tem um costume de crença religiosa, que tem um tipo de alimentação, um tipo de pesca, um tipo de definição de relações pessoais. Não, a gente está falando de várias tribos indígenas espalhadas pelo território, que falavam dialetos diferentes, costumes diferentes, crenças diferentes, então a forma de viver diferente. E a mesma coisa quando a gente fala dos povos europeus, por mais que a gente sempre vai enfatizar a ideia dos portugueses, mas a gente sabe que o Brasil, em sua imensidão, ele trabalha outros povos europeus, os ingleses, holandeses, alemães e por aí vai. E ao decorrer da história a gente teve essa relação muito intensa. E os povos africanos, né, escravizados. E a gente pensa, a África, e a gente olha a África de uma forma uniforme, e esquece que a África é um continente enorme, com muitos países, cada país com variação cultural enorme. Então eu pego escravos de países diferentes, de tribos diferentes, que colocam para conviver junto. Então a gente está falando dessa problemática.
o povo brasileiro, ele é resultado dessa multiplicidade que vai gerar uma coisa nova. E aí você pode pensar, mas então o Darcy Ribeiro ele concorda com a visão do Gilberto Freire, quando Gilberto Freire diz que o Brasil é resultado de uma miscigenação. Concorda nessa parte. Só que ele não vai concordar, né, naquele ponto que basicamente todo estudo antropológico e social no Brasil vai discordar do Freire, é que essa miscigenação ela gerou uma democracia racial. E não. A relação de miscigenação no Brasil ela não se dá de uma maneira natural. Ela se dá de uma maneira, em sua grande parte, violenta e que gera uma desigualdade e exclusão, que fazem com que esse povo, e aí a gente pode entender que é ali, dentro desse processo de exclusão, que a gente vai começar a construir o que é o povo brasileiro, esse povo que vai ser discriminado por algumas questões, que foi violentado, que consiga construir características novas, utilizando, né, recursos que está aqui no seu mundo. Então, é uma relação de ter uma mistura de tudo isso, né, de todas essas características, dos povos africanos, europeus, indígenas e por aí vai. Então, o Darcy Ribeiro vai trabalhar bem isso no seu livro, né? A relação do mamelucos, né? dos afros brasileiros, né? Que vai criar os suas características próprias, né? E dando origem ao que ele vai chamar de povo em si brasileiro. Primeiro a gente tem que entender essa relação do branco europeu com o indígena, né? Que se dá de uma maneira violenta. A relação dos europeus com os indígenas ela não foi uma relação amistosa. É uma relação que também o Darcy Ribeiro vai trabalhar dentro do seu livro, que o Brasil ele é formado a partir de guerras e a gente está numa relação latente de guerras, e essas guerras ela tem uma questão classicista e de raças e culturas, e ele vai dar exemplo dos grandes conflitos, guerras civis que a gente vai ter aqui dentro, né? Canudos, a questão dos quilombos, entre outros processos. Então, quando a gente pega essa relação do branco com os povos indígenas, era uma relação inicialmente problemática, porque eu tenho que entender que a gente está falando de um período da Inquisição da Igreja Católica. Então a gente vai ter a imposição religiosa, então a gente vai ter a tentativa de escravidão desse povo originário, que se dá muito mais na região que hoje é São Paulo, e essa relação de violência faz com que, por necessidade da tribo ter benefícios ou relações melhores com os europeus, eles vão começar a ceder, que é uma prática já comum dentro das relações tribais, mas eles começavam a ceder as mulheres indígenas para os senhores brancos europeus, o que a gente vai chamar de cunhadismo, a gente deve ver como cunhadismo. E nessa troca ele teria algum benefício, alguma proteção em relação aos ataques dos europeus ou de outras tribos. E dentro dessa relação, que é uma relação violenta, que a mulher indígena era violentada pelo branco europeu, que muitas vezes essa relação ela não era uma relação oficializada, não tinha um casamento, mas contudo, porém, todavia, o branco europeu ele via naquela relação um fator que era muito benéfico para eles. Por quê? Ele pegava toda a família do processo indígena e transformava aquelas pessoas em trabalhadores para ele. Então a gente começa o processo de escravidão. Então o filho que ele vai ter daquela mulher, então eu tenho a indígena, originária, e eu tenho o europeu puro. Dentro dessa relação nasce o que da cerveja vai chamar mamelucos. E aqui eu vou começar a ter o início dos povos
brasileiros, porque esse menino, essa criança, ela não vai se identificar, né, com a sua origem indígena, então ela vai se distanciar, ela vai negar essa origem indígena, mas ela não vai ser aceita no círculo europeu, estrangeiro. Então ela não vai ter nem a relação cultural indígena, literalmente, e nem a relação cultural europeia. Então vai ter aquela mistura, e a partir daí ele vai criando coisas novas. O mesmo fator vai acontecer com os negros africanos escravizados, né? Que quando chegam aqui, né, eles vão se relacionar entre si, e aí, vamos lá, eu estou tendo negros que vêm de tribos e locais totalmente diferentes, se relacionando com dialetos diferentes, gerando pessoas novas, né, com características novas, com cultura nova, e a relação do negro com o senhor branco da Casa Grande, né? Então tem aquelas negras que eles viam como bonitas, colocavam para trabalhar na Casa Grande, e esse trabalho era um trabalho de violência, não só a violência sexual do senhor branco com a negra, mas também das senhoras brancas com a negra, né, por causa do ciúme. Então violentava, né, arrancava dente, né, fazia cicatrizes para fazer com que o desejo do seu marido branco europeu diminuísse com a negra. E aí essas crianças, elas nem eram da mesma forma que aquela criança que nasce da relação indígena com o branco europeu, ela nem é um nem outro. E dentro desse processo, essas crianças que vão ser rejeitadas pela visão classicista branca europeia, mas não vão ter as características originárias de seus povos. E dentro disso, eles vão criando aspectos novos. Então, o povo, né, brasileiro é um povo que nasce dessa miscigenação, dessa mistura, que cria aspectos novos. Então, quando a gente pensa no que a gente tem aqui no Brasil, carnaval, no frevo, na feijoada, são aspectos nossos, né? O forró, porém, é uma criação desses povos que foram excluídos. Eles não ficaram, ficaram entre essas duas grandes matrizes, e no meio dessas duas grandes matrizes, ele colhe um pouco de cada e cria aquele resultado que vai ser a nossa cultura, a nossa etnia, aquilo que caracteriza a gente. Porém, deixando bem claro, né, o povo brasileiro ele é resultado de um processo de desigualdade, de exclusão e de violência. Claro que o Darcy Ribeiro vai trabalhar muitas outras coisas. O povo brasileiro tem que ser um livro que é necessário para qualquer pessoa que queira entender um pouco do que é o Brasil, né? Tem que ter lido, tem que ler, tem que estudar, tem que se deleitar, para mostrar os Brasis que se formou, como se formou, a partir do que se formou. O Darcy Ribeiro ele deixa bem claro, é importante a gente revisitar a nossa história para que a gente possa mudá-la. Não tem como a gente mudar a nossa história sem entender ela. E isso o Darcy Ribeiro ele foi brilhante, não só como antropólogo, como sociólogo, mas também como educador, como político. Então, dessa visão, eu indico, o povo brasileiro necessita ser parte da sua leitura um dia. Esses outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.